No ano de 2025, mais de 76 mil judeus subiram ao Monte do Templo em Jerusalém. O que mais impressiona é que isso nunca aconteceu antes na história moderna. E em julho do mesmo ano, pela primeira vez em quase 2000 anos, uma novilha vermelha foi queimada em Israel num ritual de purificação descrito no livro de Números no Antigo Testamento. E enquanto isso, o deserto do Negev, que durante séculos foi uma terra seca e estéril, hoje exporta frutas e tecnologia agrícola para o mundo inteiro. Se você é cristão e está prestando atenção em tudo que está acontecendo em Israel, provavelmente você já sentiu que alguma coisa grande está se movendo. E por isso eu vou te mostrar aqui hoje algumas profecias da Bíblia que estão se cumprindo neste exato momento. Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no meu canal e ative o sininho da notificação, porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus todo dia. Amém? Então vamos lá. Para você entender o que está acontecendo hoje, que é tão surpreendente assim, você precisa saber primeiro o que aconteceu. Durante quase 2000 anos, o povo judeu viveu espalhado pelo mundo afora. Foram perseguidos em praticamente todos os lugares onde se estabeleceram. Na Europa, eles foram perseguidos, sofreram massacres na Rússia, discriminação na Polônia e depois o Holocausto, que matou mais de 6 milhões de judeus. Na teoria, esse povo já era para ter desaparecido. Toda nação que perde o seu território e se dispersa por tanto tempo deixa de existir. Assim aconteceu com os babilônios, com os assírios, com dezenas de povos antigos, mas não aconteceu com Israel. E aqui entra a primeira profecia. O profeta Isaías, escrevendo mais de 700 anos antes de Cristo, fez uma pergunta que parecia absurda. No capítulo 66, o versículo 8, ele fez a seguinte pergunta: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Pode uma nação nascer num só dia? E é claro que isso parece absurdo, uma nação se recompor em apenas um só dia. Mas em 14 de maio de 1948, por um voto na Assembleia Geral da ONU, o Estado de Israel foi declarado independente. Literalmente, de um dia para o outro, uma nação que não existia há quase 2 milênios voltou ao mapa, no mesmo território, com o mesmo povo falando a mesma língua. E preste atenção nesse detalhe porque ele é importante. A língua hebraica estava morta. Afinal, nenhum povo no mundo fala uma língua que ficou fora de uso por 1800 anos. O latim, por exemplo, ele morreu e ninguém ressuscitou. Mas um linguista chamado Eliezer Ben Yehuda dedicou a sua vida inteira para reviver o hebraico. E hoje, mais de 9 milhões de pessoas em Israel falam o hebraico como língua nativa. Não existe outro caso disso na história humana. E o interessante é que a Bíblia diz no livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 9, que um dia Deus restauraria ao povo uma língua pura. E é exatamente o que aconteceu. Agora pensa comigo, Israel nasce como uma nação em 1948, mas a terra que eles receberam era em grande parte deserto. Isso porque o Negev ocupa quase 60% do território de Israel. É uma terra seca, com pedras e areias. E quando o escritor Mark Twain visitou a região no século XIX, ele descreveu aquele lugar como a terra mais desolada que ele já tinha visto. Ele disse que a Palestina estava de luto, vestida de cinzas. Mas agora vamos olhar para uma outra profecia. Olha só o que Isaías escreveu no capítulo 35 do seu livro, no primeiro versículo. Ele disse assim: as regiões desabitadas e o deserto exultarão. A terra desolada se alegrará e florescerá como o açafrão. Olha isso, irmãos. Hoje o deserto do Negev é uma potência agrícola. Israel desenvolveu sistemas de irrigação por gotejamento que revolucionaram toda a agricultura do mundo. O país também exporta frutas, legumes e flores para dezenas de países. Tem florestas plantadas onde antes só havia pedra. Tem vinhedos crescendo em pleno deserto. Tem oliveiras no meio do nada. Israel é um dos maiores exportadores de tecnologia agrícola do planeta e a maior parte dessa produção vem de uma terra que há 100 anos era dada como impossível de cultivar. E em Ezequiel capítulo 36, o versículo 35, diz que a terra que antes estava devastada se tornaria como o jardim do Éden.
E quem visita Israel hoje e conhece a história da terra antes de 1948 diz exatamente isso. Parece o Jardim do Éden. E agora entra uma outra profecia que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo hoje. O profeta Zacarias, escrevendo há mais de 500 anos antes de Cristo, disse o seguinte: naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos que tentarem levantá-la se machucarão gravemente, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Agora pare e pense, existe alguma cidade no mundo que gera mais conflito internacional do que Jerusalém? A ONU já aprovou mais resoluções contra Israel do que contra todos os outros países do mundo somados. Jerusalém é disputada por judeus, muçulmanos e cristãos. É o centro de pelo menos 3 guerras nas últimas décadas. E toda vez que qualquer líder mundial tenta resolver a questão de Jerusalém, o resultado é mais tensão, mais conflito, mais divisão. E depois do 7 de outubro de 2023, o mundo viu o ataque do Hamas contra Israel. E o que aconteceu nos meses seguintes? Protestos ao redor do mundo inteiro contra Israel. Universidades ocupadas, resoluções na ONU, pressão diplomática de todos os lados. As nações da terra literalmente se ajuntando contra Jerusalém, exatamente como o profeta Zacarias descreveu. E o mais impressionante é que Zacarias disse que quem tentar levantar essa pedra vai se machucar. Agora olha a história, irmãos. Todo o império que tentou destruir Israel ou tomar Jerusalém acabou caindo. O Egito Antigo, a Babilônia, a Assíria, o Império Romano, o Império Otomano, a Alemanha nazista. Um por um, todos caíram e Israel continua de pé. Isso não é coincidência. É a profecia sendo cumprida diante dos nossos olhos. E agora vem uma outra profecia que está deixando o mundo cristão inteiro em alerta. A Bíblia fala em várias passagens que nos últimos dias haveria um terceiro templo em Jerusalém. No livro de Daniel, em Mateus capítulo 24, em 2 Tessalonicenses, Paulo fala sobre o homem da iniquidade se assentando no templo de Deus e se proclamando Deus. E para isso acontecer, o templo precisa existir, certo? E durante séculos isso parecia impossível. O Monte do Templo, que é o lugar mais sagrado do judaísmo, está hoje sob o controle islâmico desde o século VII. Mas preste atenção no que está acontecendo agora. No ano passado, o número de judeus que subiram ao Monte do Templo bateu um recorde histórico, mais de 76 mil judeus. Isso representa um aumento de mais de 600% em relação a 10 anos atrás. E ministros do governo israelense estão visitando publicamente o monte, cantando, orando e defendendo o direito de culto judaico naquele local. Ou seja, a regra que proibia a presença judaica está sendo quebrada mês a mês. E ao mesmo tempo, o Instituto do Templo, que é uma organização judaica dedicada a preparar tudo para a reconstrução, já tem prontos os vasos sagrados, as vestimentas sacerdotais e até o altar de sacrifícios. Eles também estão treinando os sacerdotes da linha levítica. E pela primeira vez em quase 2000 anos, uma novilha vermelha foi queimada em Israel, seguindo o ritual descrito em Números capítulo 19. Esse ritual é necessário para a purificação dos sacerdotes que irão servir no templo. E é verdade que houve controvérsia. O Instituto do Templo disse que as novilhas originais foram desqualificadas, enquanto um outro grupo afirma que o ritual foi válido. Há disputas internas entre as diferentes correntes judaicas sobre se a cerimônia precisa acontecer no Monte das Oliveiras ou não. Mas o fato é, o ritual aconteceu. Isso nunca tinha acontecido desde a destruição do Segundo Templo, no ano 70 depois de Cristo. Irmãos, quando Jesus falou sobre os sinais do fim dos tempos, em Mateus capítulo 24, ele disse para os discípulos observarem. Ele não disse para ignorarem. Ele também não disse para ficarem indiferentes. Pelo contrário, ele disse: quando vocês virem todas essas coisas, saibam que o tempo da minha volta está próxima. E agora então eu preciso que você junte as peças. Pare para pensar. Uma nação que não existia há 2000 anos voltou a existir em apenas um dia. A língua que estava morta ressuscitou. O deserto que era dado como estéril está exportando alimentos para o mundo. Jerusalém se tornou exatamente o que a Bíblia diz que se tornaria,
uma pedra pesada que nenhuma nação consegue mover sem se machucar. E pela primeira vez em quase 2 milênios, os preparativos para o terceiro templo estão acontecendo de forma concreta e pública. E tudo isso, irmãos, em uma geração. E sabe o que impressiona de verdade? Não é só o fato de as profecias estarem se cumprindo, é o fato de que a maioria das pessoas está vendo tudo isso e não está entendendo. Eles estão assistindo os mesmos noticiários, lendo as mesmas manchetes e não conseguem enxergar o que está na frente deles. A Bíblia também já previu isso. O profeta Isaías disse que haveria um véu cobrindo os olhos das nações. E é exatamente o que nós percebemos. O mundo olha para Israel e enxerga política, conflito, território, mas não enxerga o que Deus está fazendo. Porque o que está acontecendo em Israel hoje não é só geopolítica, é o plano de Deus em movimento. E se essas profecias se cumpriram com essa precisão, as que ainda faltam também vão se cumprir, cada uma delas no tempo de Deus, da forma que Ele determinou. Amém? E isso não deveria te causar medo, deveria, pelo contrário, te trazer esperança. Porque se Deus cumpriu o que Ele prometeu a Israel, Ele vai cumprir também o que Ele prometeu a você. Cada promessa que está na palavra do Senhor é tão real quanto o deserto que floresceu e a nação que renasceu. E se Ele não abandonou Israel depois de 2000 anos, com todo esse povo espalhado pela terra, Ele também não vai te abandonar nessa situação que você está vivendo. Irmãos, a Bíblia não é só um livro de história, é um mapa do que está por vir, e quem tem olhos para ver, que veja. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, clique no botão gostei. Eu te espero no próximo vídeo. Eu vou colocar 2 vídeos aqui na tela. Escolha um deles para você ser edificado. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.